Boa tarde, minhas pessoas lindas do meu coração. Boa tarde a todos. Boa tarde, Laerte. Meu garoto propaganda chegou. Boa tarde, Rô, minha querida. Paty, minha linda, boa tarde. Quase mandou um bom dia, né? Calma, calma que o bom dia é para amanhã. Calma, calma que ele vai para amanhã. Amanhã teremos bom dia, Lindy, né? Boa tarde, Ale. Boa tarde, Sol e Terra. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como vocês estão? Estão gostando dessa semana, de ter uma semana com Lindy? Semana aí de Lindy. Olha que delícia essa semana, não? Semana maravilhosa, hein? Laerte falou que ainda não abriu o pacote. Como assim, Laerte? Não viu seu chocolate ainda? A Ale falou que ela ficou feliz com o certificado. Amor! Aê, Ale! Fico feliz. Eu mandei mensagem, né? Também eu e a minha. Não chamo ela de secretária porque ela não é minha secretária, né? Eu gosto de chamar ela de minha assessora, meu braço direito. Falei, olha, vamos mandar mensagem pessoal para confirmar os nomes antes de enviar. Aí eu mandei para algumas pessoas, ela mandou também. Amor também, Rô? Que legal, que maravilha. Fico feliz, gente, que vocês amaram. Em breve, este mês, nós teremos um grupo de curso de Reiki nível 1, tá? Então, vocês me falem quem tem interesse, que eu já deixo na lista, tá bom? Para mandar mensagem informando qual vai ser a data, o horário, que eu estou estudando a melhor data possível e horário para todos. Você, Lars, você já está na lista, você é o primeiro, né? Você foi o primeiro a estar na lista. Vai fazer, Ale? Vou deixar seu nome na lista, então, para eu te mandar mensagem, tá bom? Vou mandar mensagem a todos. Por que, gente, que eu tô pedindo para me falar? Porque eu deixo já, quando eu for divulgar, também quero. Então tá bom. Eu vou entrar em contato com vocês, porque o que eu peço, né? Falem o nome, vou colocar na lista. Porque, gente, tanta pessoa me pedindo tanta coisa. Lindy, eu quero participar de tal grupo. Lindy, eu quero participar de tal turma. Aí quando chega na hora, eu falei, alguém queria participar dessa turma. Quem era? Aí eu esqueço de quem era, né? Mas tá tudo certo, porque eu não tenho como. Não, meu HD, às vezes, ele dá uma falhada, tá tudo certo. Não forço. Então, eu vou deixar a Lei e a Rô aqui na lista também. Eu já marquei o nome de vocês, meninas. Vai ser nível 1, tá? E depois nós vamos dar continuidade, nível 2, nível 3, tá? Quero ver vocês aí sendo mestres reikianas, né? Coisa mais linda, meus orgulhos. E quero ver vocês também trabalhando aí com pêndulo, viu? Então, tem alguma dúvida? Vocês têm total liberdade para me enviar mensagem, tá? Não esqueçam que vocês são minhas mentoradas, tá? Você vai fazer outro grupo secreto? Então, como assim? Você fala dos encontros, Rô? Seria dos encontros do grupo secreto? Porque eu vou fazer um grupo somente no pessoal que vai participar do curso de Reiki. Então, vou mandar o convite, vou adicionar também. O grupo secreto, todas as quartas ele tem encontros, tá? Então, sintam-se convidados, venham sentir. E, gente, o valor do grupo para participar de cada encontro é super simbólico, é R$ 20. Então, olha só, super presente, não? Você fala dos encontros, né, Rô? Quarta-feira teremos, tá? Quarta-feira, deixa eu ver o dia aqui. Calma aí, que eu vou estar abrindo aqui. Dia 2 de abril, nós temos outro encontro, tá? Então, venham. Mais um grupo com as mesmas pessoas, exatamente. Mas é necessário, Laerte, é necessário o grupo do Reiki, porque ali vai ser voltado somente para o assunto do Reiki, somente para vocês poderem tirar dúvidas, vou mandar conteúdos, então vai ficar muito mais fácil a comunicação, não?
A Ale falou, Lindy, botei fogo no parquinho da minha família, mandei o certificado e falei, vou abrir um centro espírita arcturiano. Eles piraram, oh meu Deus. Ai, Ale, vou trazer aqui a notícia em primeira mão, viu? Nós teremos curso também, eu estou estruturando o curso da mesa multidimensional arcturiana. Então, olha, vai ter aí a mesa multidimensional arcturiana aí no seu centro espírita. Vai ser sensacional. Olha, falou, já tô dentro. Vai ser muito bom, né? Mais um grupo. E, gente, hoje eu trouxe, ó, como muitos sentem falta, nosso oráculo dos animais. Não sei nem onde eu coloquei a caixinha, acabei de achar a caixinha. Então, trouxe o nosso oráculo, os bichinhos, né, que vocês tanto gostam, ficam pedindo. Laerte falou que não vou precisar pagar mais terapia. Por que, Laerte, que você não vai mais precisar pagar terapia? Não entendi. Não entendi o motivo. Ah, você vai aprender a mesa? Interessante. Ele acha que só a mesa vai resolver todos os problemas dele, né? Boa tarde, Vanessa, minha linda. Bem-vinda. Então, Laerte, vou te contar um segredo, tá? Eu sou mestre, né, na mesa, mas assim, eu também preciso de terapia. Olha, eu sou terapeuta também, né? Terapeuta psicanalista integrativa. Eu também preciso de terapia, não é mesmo? Olha só! A Ale falou, eu já te contei, né? Quando alguém quer me atingir, me chama de arcturiana. Eu sorrio. Ser comparada com um ser estelar é top. Ou se é, viu? Meu Deus do céu! A pessoa vem me chamar de arcturiana, eu vou falar, ô Glória, graças a Deus! Cheguei a esse nível, que maravilha! Fala, nossa, é uma honra! Nossa, é uma honra! Né? Além de trabalhar com eles, fazer parte da igreja, nossa, que delícia! Pois é, não sinta-se ofendida não, né? Pois é, acham que estão aí. Ô, gente, vocês sabem de nada, né? Nos ajuda a te ajudar, por favor, né? É maravilhoso, gente. Vamos lá para nossa cartinha. Hoje nós vamos dar continuidade, tá bom? No nosso assunto da criança interior, tá? Então, nós vamos falar o que a criança interior vai impactar na nossa vida. Eu separei uma vivência bem legal para que nós possamos fazer sobre a nossa criança também, para que vocês possam se reconectar, tá? E se tudo der certo, esta live ela vai ficar salva no YouTube. Então, vocês vão poder ir lá, consultar, né? E fazer e realizar aqui a prática da criança interior várias e várias vezes, tá bom? Então, vamos lá. Olhe para o bicho preguiça, ó, o nosso bichinho de hoje. É o bichinho preguiça, gente. Olha que coisa mais linda, ó. A luz está batendo aqui, né? Está atrapalhando um pouquinho. Lindinho, né? Olha o Laerte, olha esse Laerte, gente. Ele veio disposto hoje, né? E o bicho preguiça, ele traz a seguinte mensagem. Atua com a energia de contemplação e observação de novas perspectivas. Hora de compreender as informações que estão acima da compreensão imediata, dando valor ao ócio criativo. Dedicar-se mais aos estudos, despertar e aflorar a grande bagagem interna. Nossa, faz sentido, não? Estamos aí, né? Acrescentando cada vez mais aí, agregando a nossa bagagem interna, né? Então, a afirmação é positiva. Repitam comigo. Eu sou mestre interior, governando e controlando toda a sequência da vida com as novas perspectivas e criatividade. Eu sou os meus pensamentos despertos e previsíveis. Vejo muito além das possibilidades humanas. Eu sou o mestre interno governando e controlando toda a sequência de vida, com novas perspectivas e criatividade. Eu sou o
meus pensamentos despertos e previsíveis vejo muito além das possibilidades humanas. Eu sou mestre interior, governando e controlando toda a sequência de vida com as novas perspectivas e criatividade. Eu sou os meus pensamentos despertos e previsíveis. Vejo muito além das possibilidades humanas. Linda, não? E eu não tô chamando ninguém de preguiçoso, viu, Laerte? Boa tarde, Andréia, minha linda. A Laerte falou que sabe até o significado. Como assim, Laerte? Olha só. Então vamos lá, meu povo, falar um pouquinho sobre a criança interior, né? Nos últimos encontros, na verdade, na terça-feira, que hoje é quinta, né? Na terça-feira, verdade, né? Já tiramos umas 3 vezes. Mas ela sempre vem no momento necessário, né? Pamela, minha linda, boa tarde, bem-vinda. Então, na terça-feira, nós falamos um pouquinho sobre os impactos da criança na nossa vida. Deixei alguns questionamentos aí para vocês. Qual foi o momento que você perdeu a alegria de viver? Qual foi o momento que você perdeu a coragem, a alegria da sua criança, a leveza da sua criança? E aí, eu queria convidar vocês também a observarem o quanto a sua criança foi sábia, o quanto a sua criança ela foi forte. Vocês já pararam para observar tudo que a sua criança passou? Será que você aqui, na fase adulta, você conseguiria passar? Responda verdadeiramente. Quem quiser responde até no chat. Você conseguiria passar por tudo, exatamente tudo que a sua criança passou? Eu não conseguiria. Eu sou bem sincera e eu não teria essa capacidade, né, mental, nem física, de passar tudo que a minha criança passou. A Rô falou que ela também não. Porque ela foi tão forte e é assim de se admirar. Claro, eu não queria que ela passasse tudo de novo, né? Ou por coisas até piores. Mas olha o quanto ela foi forte, né? O Laert falou, eu sou melhor agora do que quando criança. Como assim, Laert? Me conte mais sobre isso. Porque, olha, gente, olha, ele falou, não, foi uma guerreira, né? Pois é. Pati, minha linda, boa tarde. Hoje nós estamos com duas Patrícias aqui, olha que legal, gostei disso. Minha duplicidade chegando aqui, ó, que delícia, adoro. Obrigada, minha linda, pelo carinho. Pois é, Paty, eu fiz a pergunta aqui para o pessoal, quero que você também pare para refletir, tá? Como seria para você hoje? Você aguentaria passar tudo que a sua criança, lá na sua fase, né, da infância, passou? Você aguentaria passar por tudo aquilo? Nos fale a verdade, sim ou não? Eu falei para eles que eu não aguentaria. Gente, a minha infância não foi uma infância fácil. Ela, ao mesmo tempo que eu pude ser criança, a Paty falou, não, tô fora. Pois é. E eu acredito que todos vocês, né, tiveram acontecimentos onde foram bem pesados, acontecimentos onde foram bem complexos, né? A Rô falou, juventude também não foi fácil. Pois é, não foi nada fácil. Gente, não é fácil. Não é fácil mesmo, sabe? Você aguentar tudo que a sua criança aguentou. Gente, a minha criança, ó, vou contar um pouquinho da minha história para vocês poderem entender. Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade. Eu lembro até hoje a cena de tudo que aconteceu ali na separação dos meus pais. Boa tarde, Débora, minha linda, bem-vinda. Então, com 4 anos, eu vi meus pais se separarem. Então, ali, para minha criança, ela viu a família dela se desfazer. Ela viu a família dela se separar, né? Então, imagina o quanto ela foi forte, né? O quanto ela foi sábia. Eu lembro até hoje a frase em que a minha criança falou para minha mãe: Mãe, não é melhor a gente ir embora? Vamos embora. Por quê? Tiveram acontecimentos ali naquele dia que não foram nada agradáveis para minha criança ver. E eu estou me expondo aqui para vocês poderem entender, né? E olhar para com assim orgulho, olhar com amor para sua criança, tá?
e tirar, né, essa crença de que quem acredita que a vida do terapeuta, por ser terapeuta, é fácil, tranquila, né? Ele já aprendeu todas as lições de casa. Engana-se quem faz isso, né? Quem idolatra a vida do terapeuta, porque eu quero ter a mesma vida que meu terapeuta tem. Será, meu alecrim dourado, que você aguenta ter, né? Porque quanto mais conhecimento vocês têm, mais cobrado se é, tá, gente? E é mesmo, assim, não é pouco não. Então, a minha criança, ela foi muito sábia. Assim, né? Tivemos aí o acontecimento de, com 4 anos, ver minha família sendo desfeita, né? Nós tivemos um acontecimento no mesmo ano de perder a avó paterna, que era um amor na minha vida. Então, com 4 anos, mesmo ano, né? Ali tivemos o acontecimento de perder nossa avó, super carinhosa. Sabe aquela avó de assim, de filme? Pois é, era a minha, era uma delícia, minha avó. Minha mãe fala até hoje que minha avó, assim, a comida dela não era muito agradável, mas eu amava a comida da minha avó. Eu falava para minha mãe, né? Mãe, a comida da avó é mais gostosa que a sua. E a minha mãe ficava indignada, porque ele tinha amor, tinha carinho de vó. Então, imagina para uma criança perder todo aquele aconchego, perder todo aquele acolhimento de uma avó. E aí ela partir para um mundo onde ela queria ser vista e aceita pela avó materna, mas a avó materna não estava preparada para aquilo. E a minha criança, ela transferiu aquela imagem que ela tinha da minha avó paterna para minha avó materna. Ela buscava a minha avó paterna na minha avó materna. E a minha avó materna, ela não tinha essa responsabilidade, mas a minha criança queria. Após alguns anos, a minha criança sofreu um acidente onde ela caiu da rede e ela ralou, gente. Toda essa parte assim, ó, do rosto, saiu-se toda a pele, ficou dividida aqui, ó, no meio. Então, essa parte aqui arrancou-se toda a pele. Sabe aqueles quintais de antigamente que era cimento puro, sabe? Que você dava até para coçar assim as costas, que tava coçando, né? Então, foi exatamente no quintal desse. Horrível, né, Paty? Pois é, já vou ler seu comentário, tá, Paty? A minha criança passou por uma experiência de ter o rosto machucado naquele tipo de quintal. E aí o médico falou para meu pai, pois é, o chapisco, mas tinha da parede e o do chão também, né? Da parede que era o chapisco, né? E aí o médico falou para o meu pai que poderia correr o risco de eu ficar com marcas no meu rosto. Só que eu, como criança, como uma verdadeira geminiana, né? Já estava aí me preparando para a vida ali de terapeuta. Não acreditei naquilo e eu fui regenerando o meu corpo sem eu saber. Olha quanta sabedoria minha criança teve. Porque era para ter ficado, gente, com marcas no rosto e eu não tenho. Foi esse lado aqui, ó, lado direito. E aí, nesse mesmo dia em que eu caí, a minha avó materna, ela tinha uma foto minha, um quadro, que um dia eu vou mostrar para vocês, ele é muito lindo, eu preciso lembrar de separá-lo para mostrar para vocês. É a coisa mais linda, eu lá assim, ó, dá até para comparar, eu na fase da infância e na adulta, eu segurando aqui o canudo, né, de eu estar formada com a beca, tudo certinho, assim, ó, eu segurando e dando risada. Dá para comparar, dá para fazer um antes e um depois, né? Que orgulho. A criança, ela foi preparando o caminho aí para mim. Então, eu fui regenerando ali meu corpo. E aí, nesse dia que aconteceu esse acidente, essa foto maravilhosa e linda, que um dia eu vou mostrar para vocês, ela caiu. Ela caiu nas costas do meu tio-avô. Meu tio-avô estava assim, tinha uma estante atrás dele, ele estava aqui na frente da estante e a foto caiu nas costas dele. Para vocês verem, né, o quanta conexão aí que eu já tinha com a espiritualidade. E foi um aviso para minha mãe, porque estava ali minha mãe, o meu tio-avô e a minha avó nessa sala, né, que era a sala dela de costura. Enquanto isso, né, minha irmã desesperada, chamando meu pai, a minha tia vindo para poder me levar ao hospital. Então, minha criança, ela passou por muitas questões. Após isso, gente, passou-se um tempo, meu rosto já estava ali regenerado, já estava curado. Eu caí de uma escada caracol. E a sensação que eu tenho, assim, é de que eu era empurrada na vida, sabe? Sério, eu era empurrada.
E aí eu caí dessa escada caracol, cortei a boca, ao ponto de eu ter que, sabe, me alimentar ali por canudinho. Pois é, cortei a boca. E o médico falou que eu teria que passar alguns dias. Pois é, Rô. Passei alguns dias ali me alimentando através de canudinho e era para ficar cicatriz. Não ficou. Com a sabedoria da minha criança, não ficou nenhuma marquinha, né? Estou aqui plena, ó, com a minha boca perfeita, aqui falando com vocês. Então, além de tudo isso, gente, teve acontecimentos onde a minha criança ela não se sentiu vista, ela não se sentiu acolhida, ela se sentiu rejeitada, ela se sentiu abandonada. Então, imagina o quanto, assim, né, de bagagem a nossa criança ela carrega. Imagina, assim, se a nossa criança ela não tivesse sabedoria. E aí, imaginem se a minha criança, com 7 anos de idade, 7 anos de idade, gente, com 7 anos de idade, ela não estivesse ali debaixo da mesa de costura da avó dela, ouvindo a Rádio Mundial e ouvindo Cristina Cairo, podendo entender o porquê que ela era a criança da família que adoecia com facilidade. Maravilhosa, Cris, né, Rô? Só quem conhece sabe. Eu sou suspeita para falar, eu admiro muito o trabalho dela e a sabedoria que ela tem. Então, imagina, se a minha criança, infelizmente, ela não tivesse passado por tudo aquilo, hoje eu, como adulta, eu não aguentaria viver um processo na fase adulta. Mas eu também não aguentaria viver o processo da minha criança. Pedro, meu lindo, boa tarde, querido. Tânia, maravilhosa, bem-vinda e boa tarde. Então, observem, gente, parem para observar quanta coragem, quanta sabedoria a sua criança teve. Assim, todos os momentos que ela passou, né? Boa tarde, querida. Tudo maravilhosamente bem. E você, como é que você está? Então, imagina, você já parou para pensar? Quando foi que você, quando criança, perdeu a coragem de viver? Perdeu a coragem de arriscar? Quando foi que você começou a ter muito medo? Né? Quando foi que as tristezas começaram a te paralisar na vida? Você já se fez essa pergunta? Você já se fez a pergunta de como você recuperar a coragem da sua criança, de recuperar a alegria de viver da sua criança? Você já se fez essa pergunta? Responda verdadeiramente para você. Quem quiser pode até responder no chat também. Então, vocês já pararam para pensar e observar o quanto forte foi a sua criança e o porquê você perdeu aquela força? Por que você perdeu aquela fé na vida, em você, nas pessoas? O que levou você a perder aquela fé, né? Aquela esperança gostosa que só uma criança tem? E aí tem pessoas que elas sofrem questões de rejeições, passam pela ferida do abandono, passam pela ferida ali, né, da traição, e ela vai crescendo e se desenvolvendo um adulto super desconfiado. Aquele adulto que não confia em nada nem em ninguém, né? Não dá crédito muito para as pessoas. Se acontece algo, ele já acha que a pessoa vai abandoná-lo e tem medo daquele abandono novamente, né? Se acontece algo, acha que vai ser traído por fulano, ciclano, beltrano, né? Acredita que a qualquer momento pode ser traído, porque trouxe aquela ferida. Se foi rejeitado pelo papai e pela mamãe, acha que todo mundo rejeita. Acredita que não tem importância aqui, né? Não tem grande importância, porque se eu fui rejeitado pelo meu pai e minha mãe, quem dirá pelo outro, né? E aí você escuta essa famosa frase da pessoa. Principalmente pessoas que são adotadas, elas acabam falando muito isso. Eu não estou generalizando, tá? Não estou dizendo que são todos. Mas muitas pessoas, elas acabam dizendo isso. Quando a pessoa, ela tem uma rejeição ali do pai, né? Se meu pai não me quis, quem dirá meu companheiro? E aí começa a projetar no companheiro aquela questão do pai, aí o relacionamento não dá certo. E aí a pessoa fala assim, nossa, nenhum relacionamento dá certo, né? Aí a pessoa também não chegou a conhecer o pai, porque o pai pode ter falecido cedo, aconteceu algo que acabou-se aí o pai tornando-se ausente. E a pessoa ela começa a buscar o pai nos parceiros. Ao invés dela buscar um parceiro, ela busca um pai. E aí ela começa a projetar questões do pai, da mãe, né, nos parceiros.
E ela fala, nossa, mas nenhum relacionamento meu dá certo. Por quê? Né? O que será que acontece? Deixa eu só ler o comentário de vocês aqui. Eu vi que alguém levantou a mão. Peraí. A Paty falou, hoje toda pessoa que entende que cada um terá um processo na vida. Mas hoje podemos olhar e fazer os nossos ajustes. Pois é, né? Todos nós passamos aí pelos nossos processos. Deixa eu ver os comentários. Lares, minha linda, boa tarde, bem-vinda. A Patrícia falou assim: já me fiz essa pergunta, Lindy. Quando era mais nova, era mais otimista, não tinha medo de nada. E com o tempo fui ficando preocupada excessivamente com o futuro. Pois é, né? Quando que você, Paty, sabe como você faz para você recuperar o seu otimismo? É você se conectar com a sua criança naquele momento onde ela estava sendo otimista. Ela começa a ativar em você. Então, como você faz? Você senta, a postura é totalmente ereta, fecha os olhos, esfrega as mãos, né? Coloca no coração, faz o ciclo de 3 respirações profundas e volta naquele momento onde a sua criança era muito otimista. Você vai se conectando com a energia novamente. E aí, quando você perceber, você já se tornou uma pessoa otimista novamente, tá? Fica a dica aí, não só para Patrícia. Ó, o Kaique perguntou: como faço para ter um amor de verdade? Primeiramente, Kaique, para ter um amor de verdade, primeiro você tem que se amar. Esse é o seu verdadeiro amor, né? Na vida, você vai levar para o resto da vida esse amor. Então, quer ter um amor verdadeiro? Primeiro você tem que se amar. É aquilo que você vibra, aquilo que você sente em relação a você, é que o outro vai sentir também. Então, se você quer ser amado verdadeiramente, você tem que começar a amar você, a começar a elogiar você, olhar para você com um olhar de amor, de carinho, acolher você. Você está precisando começar a se olhar, a se amar. E aí sim você vai conseguir encontrar alguém que você acredite que te ame verdadeiramente, porque provavelmente você tem feridas, feridas do abandono, da rejeição. Aí você começa a acreditar que ninguém, né, o amor não é para você, que você não é merecedor para aquilo, né? Que ninguém te ama e vai aí só piorando as crenças, né? Lard falou. Então, quando criança, sempre fui muito medroso, chorava por tudo, não sabia me defender, não tinha voz para falar e agora estou melhor. Pois é, Laerte, sabe por quê? Você era uma criança que sempre foi muito medroso? Porque ativar ali, pegar e ancorar assim, ó, na sua criança o medo. Esse medo não vem de você. Você foi canalizando aquele medo ali, primeiramente, lá no útero da mamãe. Então, esse medo não era seu, era da mamãe. E aí foram ancorando cada vez mais esse medo na sua criança. Você chorava muito, porque era o meio que você encontrava de expressar os seus sentimentos. Então, por isso que o Laerte chorava muito. E aí você falou que não sabia se defender, porque isso ninguém nunca te ensinou, era algo que a sua criança precisava aprender e não tinha voz para falar. Por que você não tinha voz para falar? Porque não te ouviam, não te davam voz. Então, por isso que você foi carregando aí na sua infância. Então, imagina, se a sua criança não tivesse passado por tudo isso, você como adulto não teria aprendido nada, nada em relação a isso, né? E ela soube passar com sabedoria, porque hoje você é um adulto muito melhor. Você consegue falar, né? Você consegue enfrentar as dificuldades. Medo, todo mundo tem, gente. Medo é um sentimento normal de se ter. O que o medo não pode fazer é paralisar a sua vida, tá? Kaique falou, mas se eu não conseguir fazer isso, como eu posso resolver? Kaique, sabe como você vai aprender a se olhar, se amar, se acolher? Em processo terapêutico, tá? Você precisa ir para processo terapêutico. Quando eu falo processo terapêutico, é iniciar a terapia. Seja com qualquer especialista, você precisa ir
começar a sua terapia. Buscar um profissional onde você se identifique, onde você consiga ali acreditar, né, que eu posso falar tudo para esse profissional e tá tudo certo, porque esse profissional vai me ouvir, tá? Ele vai me ouvir, ele não vai me criticar, porque essa não é a função do terapeuta. Então você precisa buscar, seja um terapeuta holístico, seja um terapeuta integrativo, seja psicólogo, enfim. Você precisa encontrar um terapeuta que você se conecte a ele, né? Sinta aquela conexão e sinta aquela abertura para falar com ele, tá bom? Então, fica a dica para você, tá? Lúcia, querida, boa tarde, bem-vinda. Então, gente, fica aí os questionamentos para vocês. E sim, quando a nossa criança ela é muito ferida, quando a nossa criança ela é muito massacrada, né? Você carrega isso para o resto da sua vida. E aí, sabe o relacionamento que você tanto busca a perfeição? Você nunca terá. Enquanto você acreditar que você sozinho vai resolver essa situação. Primeiro relacionamento, o relacionamento base da nossa vida é o do nosso pai e da nossa mãe. É o nosso pai e nossa mãe que vai comandar o resto da nossa vida. E aí, como que eles vão comandar o resto da sua vida? Pelo seu inconsciente. Por quê? Porque foi tudo que a sua criança armazenou. Então, tudo que a sua criança acreditou ali é o que você vai carregar para a vida. Então, como você olha para os homens? É como a sua criança olhava para o seu pai. O tipo de relacionamento que você busca, que você tem, é o relacionamento, provavelmente, que os seus pais tiveram. Vocês dificilmente, e olha, que bom que ainda tem pessoas que conseguem, tá? Tem pessoas que conseguem ter um relacionamento diferente de pai e mãe, mas muitas pessoas, elas acabam repetindo o padrão do relacionamento do pai e da mãe. E aí vai ter gente que vai falar assim, Lindy, meu pai, né, por exemplo, meu pai traía a minha mãe e eu não tive esse tipo de relacionamento. Será mesmo que você não teve esse tipo de relacionamento? Será que qualquer postura ou comportamento do seu parceiro você já não se sentiu traída? Porque traição, gente, não é só você ter um envolvimento ali com uma outra pessoa. Tem vários tipos de traição. Então observa, tá? Como que está a sua vida é como foi a sua infância. E aí, até a pessoa ela ter consciência do que? De como foi a sua vida, será a sua fase adulta, ela vai acreditar no destino. E aí ela vai falar assim: ah, é o destino, né? Fazer o quê? E aí o inconsciente lá dominando e controlando a sua vida. Então, quanto tempo mais vocês aguentam caminhar por essa jornada do destino? Será que não vale a pena, né? Fazer a sua própria vida, né? Será que não vale a pena você começar a ter domínio da sua vida? Será que não vale a pena você parar de honrar pai e mãe e parar de repetir a vida deles, as histórias deles? Gente, a história dos nossos pais são as histórias deles, não é a nossa, né? Lindy, como que eu faço para não repetir? Olha lá, Patrícia, profundas reflexões. Pois é, hoje eu vim trazer aqui vocês para pensarem mesmo, tá? Colocar vocês assim para, olha, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Então, eu convido vocês a olharem para vocês, sabe? Olharem para a vida de vocês, olhar e entender que não é necessário para você ser aceito, né, numa vida, numa sociedade, em um grupo, você não precisa repetir o padrão de vivências, de história dos seus pais. Eu acho que nem os seus pais quiseram viver aquela história. Por que vocês vão querer? Não foi fácil a bagagem deles. E aí tem pessoas que falam assim, ah, porque o meu pai e minha mãe, eles fizeram isso, isso e isso. Calma, não tô jogando vocês por falarem, né, questões que aconteceram com seus pais. Mas vocês já pararam para pensar que o seu pai e a sua mãe, eles também estavam aprendendo a ser pai e mãe? Claro, isso não tira o peso de algumas coisas que aconteceram. Eu não tô tentando até tirar o peso, eu tô tentando fazer com que vocês olhem diferente, né? A Tânia falou, traição física não vivi, mas traição emocional muita. Pois é, porque o seu pai traiu em algum momento aí a sua mamãe de alguma forma e você foi carregando e repetindo.
Então, minha mãe viveu, por que que eu não posso viver, né? E aí vem os emaranhados familiares. Minha mãe viveu, né? Por que que eu não tenho que viver isso? Gente, hoje eu participei de um grupo online de constelação familiar, né? Uma amiga terapeuta estava precisando de uma pessoa, de pessoas, na verdade, para ajudar ali na constelação. E aí ela me convidou, que ela precisava de representantes, e eu fui. Boa tarde, Elis, querida. Depois eu vou ler no comentário de vocês, tá, gente? Só para eu concluir a história. E aí eu fui ali participar do movimento sistêmico e eu pude ver o quanto a gente vai repetindo, né? E você não vai parar no local diferente, assim, você nunca tá no lugar errado, essa é a verdade, né? Então eu fui a representante da mãe, uma mãe onde ela teve uma gestação muito difícil, uma mãe onde foi para ela assim, o momento mais difícil foi a gestação daquela pessoa. Foi muito pesado as coisas que ela passou na gestação. E aí você vai observando o quanto você vai se encaixando exatamente no local certinho, né? E o local ali que está na sua frequência. Por que que eu falo isso? Porque na minha gestação, a minha mamãe, ela também passou por dificuldades. Foi a gestação mais difícil que ela teve. Gente, eu carrego bagagem pesada desde o momento em que eu entrei no útero da minha mãe. Então imagina se eu quisesse viver a mesma história dos meus pais. Minha família é uma família super humilde. Eu não vim de família rica, que pena. Preciso ser sincera, né? Que pena. Queria, mas não foi. Não foi dessa vez. Vim de uma família totalmente humilde, onde meus pais, eles não conseguiram concluir os estudos, depois eles partiram para fazer supletivo. Meu pai conseguiu concluir, mas a minha mãe ela não conseguiu. Então eles sempre tiveram questões aí bem assim, de dificuldades financeiras, tá? Eles tiveram sim feridas do abandono, da traição, da rejeição, várias feridas emocionais. Só que se eu quisesse, né, eu não tivesse a expertise, a sabedoria de falar, olha, não é isso que eu quero para mim, eu não vou repetir a história dos meus pais, hoje provavelmente eu estaria casada, com vários filhos, frustrada, sem viver a minha verdade, sem viver a minha história, porque eu estaria repetindo a história da minha mãe. Minha mãe casou cedo, minha mãe casou, se eu não me engano, ela casou com 18. Ela teve a minha irmã mais velha com 18. Foi mais ou menos isso, gente. Então, com 18 anos, minha mãe já estava casada. Com 24 anos, minha mãe já tinha eu. Né? Minha mãe teve um total de 5 filhos. Então, a minha irmã mais velha, né? Aí depois a minha irmã, tive mais um irmão ou irmã, que a minha mãe acabou perdendo. Depois teve a minha irmã do meio. Aí veio eu e o meu irmão. Só que só ficou eu, porque o meu irmão acabou aí partindo também. Então ela teve um total de 5 filhos. Então imagina se eu tivesse aí, não tivesse a consciência de buscar algo melhor para mim, de olhar para mim, olhar para minha criança e ter a consciência de que eu não quero essa vida para mim. E não é por questão de criticar ou julgar os meus pais, é que eu entendi que aquela não era a minha verdade. Então eu sempre fui aquela ovelha diferenciada da família, sabe? A ovelha mística da família, a ovelha diferenciada. Então, olha, observa, minha criança com 7 anos de idade, gente. 7 anos de idade. Qual é, né? A criança que para debaixo de uma mesa de costura e escuta uma mulher falando numa rádio mundial, gente. Quem já ouviu rádio mundial aqui me conta. Enquanto isso, eu vou ler os comentários de vocês. O Lert falou que o mais triste é que o amigo que perguntou não está mais na live. Fazer o quê, Lert? Ele não encontrou a resposta que ele queria, né? A Patrícia falou, eu já falei muito não dos meus pais. Muito mal. Ah, tá, entendi. Já falei muito mal dos meus pais. Pois é, até a gente ter consciência, né, de que eles estavam ali aprendendo, igual nós, né, na vida. A Lê falou, depois de muita terapia, hoje eu vejo que eles fizeram o melhor deles. Pois é, mas aí também você não pode apagar na terapia, falar assim,
Não vou falar do meu pai e da minha mãe, porque o meu pai e minha mãe deram o melhor deles. E aí você ficar recalcando aquilo ali, recalcando no coração, a ponto de ir pro estômago, ter dor de estômago, incômodo no estômago e não saber o porquê, né? A Ale falou que ela também queria, né, Ale? Quem não queria, Ale, ter nascido numa família rica? Oxi, eu queria, não vou mentir, não. Laerte falou vários filhos e frustrada a realidade de muitos. Pois é. E não quer dizer que assim, então você está dizendo que ter filhos é ruim, Lindy? Não. É porque eu não estaria vivendo a minha verdade, né? Ó, a Tânia falou ela já, a Rô falou eu, a rádio, né? A Rô falou meu filho, o Matheus, quer ler os livros da Cris. Olha que legal! Super, super indico, Matheus. Matheus, esse é o recado pro Matheus, gente. Matheus, leia os livros, estude o conteúdo de Cristina Cairo, Linguagem do Corpo e Mistério do Universo, tá? Super indico. Lari, boa tarde. Boa tarde, Cleide, minha linda. Cleide falou, oi, Lindy, porque muitas pessoas criticam a constelação familiar. Fora do aura, eu vejo muito. Vamos lá, né? É uma pergunta polêmica, mas eu vou responder. Porque as pessoas, gente, todo conhecimento, ele tem o seu lado bom e o lado, vamos dizer, não tão bom, tá? Por exemplo, eu sou uma terapeuta junguiana. Quem nunca ouviu falar aí de Freud, Jung, pela psicanálise, né? E aí, as pessoas me questionam por que eu sou junguiana se Jung era considerado uma pessoa racista. E eu falei assim, eu tô seguindo o racismo dele ou o conhecimento, né? Adquirindo aquele conhecimento para compartilhar e ajudar pessoas, auxiliar pessoas, ou eu vou focar no racismo? Gente, se Jung foi racista ou não, não é um problema meu. É a mesma questão da constelação familiar, que muitas pessoas têm uma visão errada da constelação familiar, que fala assim, por exemplo, na constelação familiar eles fazem a vítima, né, uma vítima ali de abuso, ela perdoar o seu abusador e colocar o abusador no papel de vítima. A constelação familiar não faz isso. E aí são pessoas que infelizmente não estudaram ao ponto de entender a técnica, ao ponto de entender que ali, na constelação familiar, ela vai mostrar o emaranhado da sua vida. Ela vai te ajudar a olhar para a sua vida de um modo diferente, ter uma percepção diferente, onde vai te colocar em ação. Vai te colocar em um caminho totalmente diferente, onde você já está trilhando. E aí as pessoas que não têm, né, que não vão buscar o conhecimento profundo da constelação familiar, são os que criticam por falta de conhecimento. E aí parte para a ignorância. Infelizmente é por isso, Cleide. Aí eles falou, na minha família foi isso que aconteceu. Ele teve filho cedo e eu tive cedo. Eles tiveram filhos cedo, eu tive filhos cedo. Tá. Já estava com 15 anos, já estava com filho. Eles falou. Aí eu fui conversar com os filhos e fui falando de ciclos que precisava mudar para se repetir. E hoje meu filho tem 23 anos e não pensa nem em filhos e totalmente diferente. Pois é, precisa até entender se o seu filho que tem 23 anos, ele não está com medo de tanto medo de repetir, que ele até pode também estar com uma rejeição. Não vou dar continuidade ao ciclo dessa família. Então, eu não vou ter filhos para não dar continuidade a isso. Tá bom, Elis? Só tem que tomar esse cuidado. A Rô falou, lembra que ele está com 9 anos? Lembro sim, Rô, por isso que eu falei, Matheus, leia, ele tá super preparado, sabe? Vai nessa jornada sim, Matheus, eu comecei com 9, então vai, sabe? Mostra pro Matheus os vídeos, acredito que você já mostre, né? Então deixa ele ouvir os vídeos, deixa ele ler os livros, vai fazer muito bem para ele, vai preparar ele para uma grande jornada. Mônica, Rose, minhas lindas, boa tarde. Então, a Laerte falou, e o Freud era machista. Pois é, gente, aí eu vou seguir, eu não tô seguindo
esses comportamentos. Gente, não quer dizer que por eles serem bons teóricos, eles iriam ser perfeitos. Eu não estou seguindo isso. Eu estou o quê? Focando no conhecimento, o conhecimento que faz sentido, um conhecimento que tem uma referência bibliográfica, né? E um conteúdo, né? E um conhecimento até que vai o quê? Vai contribuir na vida da sociedade, tá? A Paty falou, preconceito de quem não estuda. Exatamente, preconceito de quem não estuda. Não conhece do assunto? Aí tem pessoa que fala assim, eu não conheço, não domino, então vou fazer o quê? Eu vou criticar para que as pessoas não busquem mais. Gente, tem gente que critica a terapeuta psicanalista, tem gente que critica o psicólogo, o psiquiatra. Gente, eu já ouvi de pessoas que essa pessoa não iria fazer terapia, porque terapia é de gente perturbada, de gente fraca. E ele não ia para terapia. Oi, alecrim dourado do pântano do Himalaia. Pois é, Patrícia, misericórdia, né? Ouvi um negócio desse. Gente, para a pessoa chegar ao ponto dela buscar ajuda, ela tem que ser muito forte. Eu já tive paciente onde estava passando por um momento de desespero, um momento de luto assim antecipado, tá? Porque aconteceu uma coisa na vida daqui a alguns meses e a pessoa, ela já estava vivenciando aquele luto, né? Daquela finalização daquele ciclo. De alguns meses a pessoa já estava vivendo agora, ela estava em desespero. E a pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu vi que sozinho eu não consigo. Então vim buscar ajuda, porque isso não me faz fraca. É que eu não quero viver mais assim. Se a pessoa ela não tivesse essa sabedoria, chegar ao ponto do quê? E aí, será mesmo que a pessoa ela tem que ser fraca mesmo para procurar terapia? Porque, gente, tem pessoas que não buscam terapia e cometem suicídio. Pois é, isso é um ato de coragem, isso é um ato de amor por si próprio, né? Um amor próprio, olha que coisa maravilhosa. Não é qualquer um que consegue fazer isso, né? A Rose falou: minha irmã diz que ela não precisa de psicóloga porque ela não é doida. Olha lá, tá vendo? Eu disse, eu não sou doida e precisei de ajuda de um psicólogo. Pois é, eu também não sou doida e eu tenho um terapeuta psicólogo. Olha só, eu sou uma terapeuta, né? Olha que coisa. A Rô falou: escutei dos meus irmãos, terapia é ter a pia cheia para limpar, tá vendo? Que tristeza, né? Que tristeza. Enquanto a sociedade estiver com essas crenças, né, de que eu não preciso de terapia, né, eu consigo lidar sozinho, até terapia. Gente, eu escuto até de próprios terapeutas. Claro, não são terapeutas ali que eu indico o trabalho, mas eu já ouvi de grupos ali onde eu fui fazer cursos, algum conhecimento, o terapeuta falar assim: eu não faço terapia porque o conhecimento que eu tenho já me basta. Então eu mesmo aplico em mim. Eu olhei para ele assim, fiquei pensando: oi? Né? Porque todo o conteúdo e todo o conhecimento que eu aplico em vocês, eu aplico em mim antes. A primeira pessoa quando eu aprendo algo que eu aplico é em mim. Mas eu tenho total consciência de que tem questões na minha vida que eu não consigo resolver sozinha. E tá tudo bem. Eu preciso de alguém para me auxiliar também, né? Na minha jornada. Preciso de um terapeuta, de um psicólogo. Eu preciso. Quem sabe aqui eu sempre falo, um trabalho sensacional. Eu e a Marta, nós somos amigas e eu sou ali a paciente da Marta, Marta Siqueira. E eu falo que eu admiro muito o trabalho dela. E por que, que eu fui buscar o trabalho dela? Por admirar e saber que ela domina do assunto. Ela é sensacional. Ela sabe o que ela está fazendo. Só que você acha que a Marta não vai também fazer terapia? Então imagina, né, gente? É um pensamento muito pequeno, não a pessoa pensar assim. A Cleide falou, e quando a pessoa é doida, eu... Aí precisa mesmo de terapia, não tem como fugir, viu, Cleide? Gente, loucura. Existe até um movimento antimanicomial que as pessoas estão até tentando finalizar essas frases, né? Acabar com essas frases, acabar com essas crenças de doido, né? Não existe o doido. Existe a pessoa ali mal compreendida naquela época que foi se trazendo essa fala popular, né? De quem precisa de terapia é doido. Não. Ali tem uma pessoa, né?
um indivíduo que tem um conteúdo, uma bagagem, que inclui biopsico, sócio-histórico-cultural daquele indivíduo, que aí a pessoa fala, né, que aquela pessoa é doida, que aquela pessoa é isso, que aquela pessoa é aquilo, e aí pega um laudo, dá um laudo para a pessoa e denomina aquela pessoa através daquele laudo. É muito triste. Então, tem-se um movimento antimanicomial, que até na faculdade o pessoal faz super movimento, super apoia esse movimento para acabar com essas questões, né? Esses movimentos aí não muito desejados, vamos dizer assim, tá? A Patrícia falou, minha mãe também, Rose, mesmo discurso. A Tânia falou, no meu grupo de amigos agora temos um psiquiatra. Ai, que delícia! Ele disse que agora a gente vai ter que andar na linha. Olha, gente, eu quero fazer amizade com ele também. Laerte falou, é meu plano, vou aprender tudo com a Lindy e largar a terapia. Olha só, esse Laerte, gente, ele, ainda bem que ele tá brincando, porque senão o chinelo ia já cantar aqui, né? Ia chegar lá nele. A Lari, uma conhecida, me disse que ela não tem tempo. Quê? Não tem tempo pra... Gente, ela não tem tempo para ter depressão. Tem mais o que fazer. Meu Deus do céu. E depressão, a pessoa tá buscando ter tempo para isso. Oh, Deus. Mas enfim, né? Vamos lá. Que terapia para quem tem tempo. Olha só! Quando essa pessoa ela vai separar um tempo para se olhar, para se escutar, porque a terapia faz você se escutar, a terapia faz você ter insights e percepções que você não tinha antes da vida, né? Meu Deus! Mas vamos lá. Patrícia falou, a Rose falou, Patrícia nunca aceita que esta precisa de ajuda. A Rô falou, Marta é fora do sério, top. A Marta, ela é sensacional, gente. Eu tiro meu chapéu para Marta Siqueira. Marta, olha, eu não tenho o que dizer dessa mulher, que essa mulher, ela consegue me surpreender a cada vez mais. E é uma pessoa que eu super admiro, sabe? É uma pessoa assim que eu carrego no meu coração. Eu tenho muito carinho pela Marta. E ela, assim, é uma pessoa super admirável, sabe? Ela é uma pessoa inspiradora. De verdade, ela é inspiradora. E ela sabe a bagagem que ela carrega, ela sabe por tudo que ela já passou. Se vocês acompanharam até os conteúdos dela, vocês vão poder ver o quanto, assim, que a vida da Marta foi pesada. E ela não desistiu. Ela é sensacional. A Ale falou, eu tinha espiritualidade e a minha família dizia ela é espiritada. É estranha, meu Deus do céu. A Patrícia rindo do Laerte. Cara de pau mesmo, Patrícia. A Rose falou, e ela precisa muito, Patrícia, porque não enxerga que ela é manipulada pelo filho, que manipula ela pelo lado emocional. Pois é, né? Quem mais precisa, gente, tem um segredinho. Quem mais precisa é a pessoa que mais foge da terapia. É aquele que foge da terapia. Sabe quando você está em processo terapêutico e acontece alguma coisa na sua vida, a primeira coisa que você pensa é falar assim, vou parar a terapia? Tô passando por uma dificuldade aqui no momento, tô dando um aperto aqui nas finanças e eu vou ter que parar a terapia. É o momento que você mais precisa de terapia. A Patrícia falou, Marta é maravilhosa, né? Ela é, gente. Vou convidar a Marta um dia para fazer, claro, né? Bem vai que a questão da agenda dela. Mas vou convidar a Marta um dia para fazer uma live com ela. Vai ser legal, vai ser interessante. Fazer uma entrevista com a Marta, para vocês, quem não conhece, conhecer a história da Marta. Laerte disse, a minha criança lá atrás me ensinou a ser cara de pau hoje, Patrícia. Olha só, colocando a culpa na criança, a Mônica falou, minha mãe, ela vive falando que ainda não é hora de fazer terapia. Pois é, quando que vai ser a hora dela? Quando ela partir para o outro lado, aí ela vai falar, eu devia ter feito a terapia, né? Esse Laerte, Lari, ele é terrível. Ele só aparece para causar nos grupos. Vamos ver os comentários da Lari. Foi o que eu fiz. Agora tô aqui perdida, pensando em voltar mais rápido possível. Pois é, Lari. Você precisa, né, mulher, voltar.
Tava até, foi você, não foi uma vez que entrou em contato, falou que tinha interesse, né? Falou que ia se organizar. Eu tô esperando você se organizar. Tem muita gente que fala que, Lindy, eu vou me organizar, eu quero participar do programa Florescer, né? Do valor de R$ 80 cada sessão. E aí eu falo, tá bom, vai lá, eu deixo a pessoa se organizar, né? Pois é, tá vendo? Aliás, tô te devendo resposta, mas tô me organizando, ó lá, tá vendo? E aí a pessoa vai, gente. Então fala, deixa no momento dela, ela vai ver, tá tudo certo, né? Vamos lá, gente, fazer uma vivência. A Patrícia, ó, aqui a Mônica. Tem gente que tá organizando mais de um ano. Pois é, Mônica. Exato, Lard, tá procrastinando. E aí a pessoa ela tá postergando aquele acontecimento ali porque ela sabe que vai causar uma baguncinha nela e ela não tá preparada para aquilo, né? Mas é isso. A Lari falou que ela não vai demorar tanto, ela jura. Vamos ver, gente. Quando a Larissa começar aqui, ó, Lari começar a terapia, eu vou falar, gente, ela começou. Batam palmas! Vai receber aplausos aqui do pessoal. Vamos lá, quero convidar vocês para a gente fazer uma vivência bem legal. Vou colocar um mantra aqui para nós. É o que está aqui próximo de vocês não vão ouvir, então vou colocar outro. Ah, gente, só para avisar, tá? Tô subindo também. Estou subindo também para o YouTube, tá? Os programas Floresceres, claro, como eu falei, quando vem uma questão muito pessoal, eu não subo, né, o programa. Mas, por exemplo, esse que a gente conversou sobre a criança, expliquei, estou trazendo a vivência, ele vai, né, assim for possível, ele estará aí no YouTube. Então, se você quer assistir, né, reassistir, vai lá, tá bom? Estou subindo algumas também práticas meditativas, então, ó, desfrutem, tá? Em breve eu vou disponibilizar para vocês também o conteúdo na Hotmart, para vocês terem acesso a vários áudios, é como se fosse um SOS ali, né? Tá precisando de um momento de socorro? Eu vou lá, né, acessar o conteúdo, porque quem assinar vai ser uma assinatura de um ano. Então, se a pessoa, ela, em um ano, ela tiver questão com insônia, precisa trabalhar o medo de dirigir, o abandono, né, quer fazer divórcio energético com pai e mãe, ou com o local que trabalhou, tá com questão de escassez, né, tem ali, precisa fazer reconexão com a criança interior, vai ter tudo lá, vai ter vários áudios lá, vão ter vários conteúdos para vocês, tá? Então, vamos lá, que eu vou colocar aqui. Vou colocar um mantra que nós possamos fazer, ajudar vocês a se conectarem. Tava com a filha doente, Lari? Sua filha estava doente, é? Mulher. Ingrid, querida, boa tarde, bem-vinda. Ingrid chegou bem na hora, hein? Ela é diabética, recém-diagnosticada, então ainda tá um caos. Imagino, né? Com quantos anos ela tá, Lari? Boa tarde, Fabi, querida, bem-vinda. 11 aninhos, já tá sobre a ressonância do pai. O nome do canal, gente, tá o mesmo nome aqui, tá? Lindy Lima, tá lá. Bem-vindo ao canal. Tá bom? Então vão lá dar uma pesquisada. Gente, tem vários conteúdos que eu tô subindo, então aproveitem. Dicas, tá? Minhas redes sociais, seja YouTube, qualquer uma, tá com o mesmo nome. Eu deixo o mesmo nome em todos, para que fica mais fácil, até para as pessoas me localizarem. Então, se quer me localizar, é só pesquisar o mesmo nome que vocês vão me achar, tá bom? Inclusive, eu tô com a mesma fotinha aqui do programa Florescer, é a mesma foto. Então, vão lá. Vocês vão encontrar. Então, passou algum programa que você queria ter visto, não viu, né?
Vai lá que ele vai estar lá também, tá? E depois eu vou levar muitos e muitos conteúdos para lá. Então, vamos. Deise, querida, boa tarde, bem-vinda. Acho que agora nós encontramos um mantra bom. Achei, gente, achei o mantra que eu queria. Agora nós vamos conseguir. Vocês conseguem ouvir o mantra? Sim? Perfeito. Então vamos lá. Deise, Tassiana, bem-vindas. E vamos lá praticar. Então, ó, fechem os olhos. Vamos esfregar as mãos primeiro, antes de fechar os olhos. Vamos ativar nossos meridianos, esfregando. Coloque suas mãos no peito. Feche os olhos. Inspira profundamente, solta. Inspira profundamente, solta. Inspira profundamente e solta. Agora, visualize-se em um local totalmente seguro, em um local onde você pode ter contato com a natureza. Vai se conectando com este local. Que local é este? Sinta a conexão com este local. Vai andando e caminhando sobre este local. Este local é totalmente seguro. Ele é todinho seu. E todas as vezes que você precisar, você vai poder retornar a este local. Vai caminhando. E conforme você vai caminhando, você vai encontrar uma criança vindo na sua direção. Esta é a sua criança interior. Então visualize, sabe você lá na infância? Pois é, está vindo agora na sua direção. E observe como esta criança está vindo na sua direção. Ela está feliz, ela está triste. Como que ela está? Observe essa criança. Segure nas mãos dessa criança. Claro, pedindo a permissão dela, se aproximando dela pouco a pouco. E segure nas mãos dela. Olhe para ela, olhe para os olhos dela e diga a ela: minha criança, eu te amo, eu te acolho, eu sei o quanto você é forte. Hoje eu reconheço você. Hoje eu acolho você. Hoje eu dou um lugar a você na minha vida. Você é a minha criança. E juntas nós temos muito a conquistar. Porque nós duas juntas, ou nós dois juntos, somos merecedores de toda a prosperidade, de toda a prosperidade financeira, de toda a prosperidade nos relacionamentos, de toda a prosperidade na saúde, de toda a prosperidade e abundância em todas as áreas da vida. Eu nunca mais vou te abandonar. Eu nunca mais vou te colocar de castigo ou te trair, porque eu te amo, e eu te acolho, e eu te honro. E eu quero que você sinta-se acolhida por mim. A partir de hoje, eu sou responsável por você. A partir de hoje, eu cuido de você. Abrace a sua criança. Vai se conectando a ela.
Sinta o quanto ela se sente protegida por você, o quanto ela confia em você, o quanto ela fica feliz e alegre por esta conexão com você. Vai abraçando a sua criança, sentindo a coragem, a alegria, a fé que ela carrega. E quanto mais você abraça a sua criança, mais e mais vocês se unificam. E vai acontecendo aí a unificação dos seres, ao ponto de vocês se tornarem somente uma. E ela vai se tornando um ponto de luz localizado no seu chakra cardíaco, que fica no meio do seu peito. Inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. E vai voltando para o aqui e agora, abrindo os olhos, mexendo o corpo e voltando pouco a pouco, no seu tempo. Bebam água, tá? Após vocês retornarem, bebam um pouquinho de água. E quem quiser pode compartilhar conosco como que foi a vivência. Marília, né? Marília, boa tarde, querida. Não respondi o seu oi antes por conta da vivência. Seja bem-vinda, viu? Caroline, Alana, boa tarde, bem-vindas. Estão todos bem após a nossa prática? Sheila, boa tarde. Patrícia falou, chorei litros, muito forte. Conseguiu soltar, né? O que estava aprendendo aí. Agora que se tivesse, assim, partes, lembra que você falou até numa live que você estava com coriza? Agora a coriza passa. A Rô falou, estou chorando. Está soltando, né? É muito bom, gente, a conexão com a criança. É uma delícia, né? A Patrícia, depois de hoje, coriza nunca mais. É muito bom. Nem a Patrícia, nem a Rô, todo mundo muito bem, soltando aí, né? Essa é a intenção, né? Olha lá, Patrícia, nunca mais. Essa é a intenção, gente. Vão se conectando cada vez mais com a criança de vocês. Vão voltando na infância de vocês, porque nós temos o costume de só lembrar das cargas negativas da nossa criança, tá? Então, voltem também no momento onde a sua criança ela era feliz, onde a sua criança ela tinha fé na vida, ela tinha fé em você, ela acreditava que ia dar certo, ela tinha esperança, ela tinha alegria de viver, ela tinha sabedoria. Então, vão voltando neste momento onde a sua criança carregava bons sentimentos e bons pensamentos. E vão se conectando com a energia dela, com os sentimentos dela. Quer que esse sentimento ele seja vivo em você novamente? Volte aquele sentimento na infância. Lindy, eu não consigo lembrar das coisas boas da minha infância. O que eu faço? Então, cria na sua mente. Aquilo que você cria na sua mente, a sua mente acredita que é verdade. Então, visualiza você quando criança, brincando, dando risada, sendo feliz, tendo coragem, amor próprio, acreditando no seu potencial, tá bom? A Rose falou, Lindy, não consegui ver a criança, só consegui ver uma luz branca. Se você conseguiu visualizar uma luz branca, conseguiu realizar o processo, Rose, saiba que você está no caminho, tá? Você está no caminho. Gente, para quem pediu até em relação à regressão ultrauterina, ela já está disponível, tá bom? Aqui no Áurea, para vocês conseguirem ir lá solicitar e reservar o produto, tá? Então, vão lá, tá? Como regressão ultrauterina. Quer fazer uma reconexão mais profunda? Indica até para você, Rose. Vai lá e reserva, porque você vai conseguir se conectar profundamente com a sua criança. Você já viu uma luz branca, você já está no caminho, já está se reconectando a ela. O que você precisa é fazer dar o quê? Dar continuidade no processo, tá bom? Então, dica do processo terapêutico, seja comigo, com qualquer outro especialista, para você trabalhar e ativar a alegria da sua criança novamente. Se reconectar com a sua criança, tá? A Patrícia falou que ela pediu para a mãe dela fotos de quando ela era criança. E revendo as fotos agora é fácil me enxergar como criança. Pois é, gente, tem dificuldade?
principalmente nesse processo que vocês querem se reconectar com a criança, peguem fotos, peça fotos aí para a família que tinha vocês, né? O momento ali que vocês, quando crianças, estavam. Gente, eu tenho fotos. Na minha casa eu tenho fotos da minha criança. No meu quarto, então, ali é o ambiente dela. Eu tenho o meu ursinho que a minha madrinha me deu quando eu era criança. Eu tinha entre 3 e 4 anos de idade. Eu tenho uma ursinha maravilhosa. Eu tenho uma boneca, uma avó no meu coração me deu também, que ela era minha avó do coração. Eu tenho essa boneca guardada até hoje. Eu tenho o meu copinho, que eu fui lá pro pré, que eu estava super entusiasmada para conhecer o ambiente, né? Eu falo que eu traumatizei minha mãe, porque minha mãe super preocupada, chorona, porque eu ia para a escola, minha mãe sofrendo e eu lá, de quando é que a gente entra, quando que eu vou conhecer o espaço. Tanto que quando a professora chamou meu nome, minha mãe falou que eu só. E eu lembro dessa cena mesmo. Eu olhei para trás e falei assim: tchau, mãe! E eu fui. Então lembrem-se sempre do momento onde vocês tinham coragem. Eu tive super coragem, eu queria conhecer, eu queria desbravar o mundo, né? Então eu sempre levo este sentimento da minha criança. E eu sou muito grata. Gente, peguem as fotos das crianças de vocês. Olhem para as fotos, agradeçam a sua criança pela coragem, pela sabedoria que ela teve, por ela se manter viva em você. Quer manter sua criança viva? Faça reconexões com as suas crianças, tá bom? Então, eu agradeço a vocês pela presença. A Rose falou, obrigada, Patrícia. Tenho poucas fotos, mas consigo lembrar de coisas quando tinha 3 anos e até minhas irmãs se admiram. Pois é, eu também, viu, Rose? Eu tenho um acontecimento que eu tinha entre uns 2, 3 anos de idade. Eu me recordo muito bem desse acontecimento, foi um acontecimento muito engraçado. Que eu apertei a minha irmã com aqueles alicates gigantes, eu apertei a minha irmã com aqueles alicates. Eu queria entender o que o alicate fazia, gente. Ela se propôs, deixou, eu fui e apertei. Não foi maldade, a minha criança só queria entender, eu não sabia a função do alicate. E eu tinha em torno dessa idade. Então, assim, a dica que eu dou para vocês é, além de carregar a bagagem, exatamente isso, Paty, deixa eu te... Vem cá, vamos ver para que serve isso, né? Então, além de vocês carregarem bagagens negativas da infância, comecem a lembrar dos momentos bons também. Você é aquilo que você acredita ser. Então, o que você quer ser? Você quer ter uma vida alegre? E parem de focar, tá bom? Muito no negativo, nos problemas. Você não tem que ignorá-los, mas você tem que encontrar uma solução para cada um deles. E é isso que a sua criança fazia, tá? A Lari falou, eu era muito bagunceira. Coitado da minha mãe nessa época. Pois é, ative essa bagunça gostosa que tinha na sua criança. Tá, Lari? Traga a alegria dela à tona para você. E vocês vão ver o quanto a vida de vocês vão tornar-se mais leve. E claro, gente, vão para o processo terapêutico. Isso é muito importante para a vida de todos vocês, tá? E de todos nós. Eu me incluo nessa, porque eu sei como é importante esse processo terapêutico na nossa vida, tá? Gente, um beijo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nós nos falamos amanhã. Amanhã, às 9 horas, nós temos programa Florescer, tá bom? Então, eu aguardo vocês para que nós possamos nos falar um pouquinho mais, compartilhar e partilhar conhecimento com vocês. E eu agradeço vocês por estarem aqui, não é no horário totalmente inusitado, todos estavam super dispostos a se conhecerem, a buscarem conteúdo, tá bom? Beijos, beijos.